Então, para que nós possamos ser um adorador, Deus quer falar conosco nesta tarde. Deus quer falar comigo nessa tarde. Você vai fechar os seus olhos e vai colocar a sua vida na presença do Senhor. Porque nós estamos na presença de um Deus santo, 3 vezes santo. E não queremos que nenhuma mente aqui esteja amarrada, aprisionada por nenhum espírito imundo que quer tirar a palavra, que quer roubar a palavra da tua vida. Por isso nós vamos orar, porque há poder no nome de Jesus, amém? Senhor nosso Deus, amado Pai, nós adentramos na tua presença neste momento e pedimos, ó Deus, Deus poderoso, Deus cheio de amor, que neste momento a qual a tua palavra vai ser pregada, Senhor Deus, que temos a certeza que ela não vai voltar vazia, ela vai fazer por aquilo que ela vai fazer no corações, Pai amado. Deus, eu nesse momento, ó Pai, eu quero repreender todo o mal, toda inquietação, toda mente, Senhor Deus amado, que esteja cativa à obediência a Cristo Jesus, para que possam assimilar, para que possam, Senhor, que os seus corações sejam tocados pela tua palavra, pelo teu liberar, porque o teu Espírito Santo, Senhor, se faz presente neste lugar. Senhor Jesus, neste momento, que eu possa estar debaixo da cruz de Cristo, que não seja eu, Senhor, mas seja o Senhor falando, porque precisamos da tua revelação, porque precisamos aprender a ser combatentes, Senhor, no mundo que nós estamos vivendo, Senhor. Pai, ajuda-nos nessa tarde. Espírito Santo de Deus, fala conosco nessa tarde. Para cada vida tu tens algo a falar, que cada coração, Senhor Jesus, esteja sensível, seja um terreno fértil para a tua palavra neste momento, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós gostaríamos de ler o texto base, né, da nossa campanha, que está em Juízes, capítulo 4. Não vou ler todo o texto. A semana passada nós estivemos dentro da história, aprendemos um pouco sobre a história, o que estava acontecendo no tempo de Juízes. Deus sempre ouviu o clamor do povo de Israel quando aquele povo estava em situação difícil, estava em escravidão. Mas na maioria das vezes aquele povo se afastava do Senhor, e Deus permitia que muitas das vezes eles estavam debaixo de escravidão. E no capítulo 4 nós vamos ver que Débora, a mulher Débora, ela estava vivendo num momento que Israel não estava na bonança, não estava na riqueza, mas estava debaixo de um jugo opressor, que Deus permitiu, porque aquele povo se afastou-se de Deus. E eles estavam debaixo dos cananeus, eles estavam debaixo do rei Jabim, que tinha um grande exército, era muito poderoso. 20 anos que estavam debaixo dessa escravidão. Não foi nem 2 dias, nem 10, mas já passavam-se 20 anos. Que aquele povo era sugado, não podia enriquecer, não podia prosperar, porque eles estavam debaixo da escravidão. Duro é estar debaixo da escravidão. E somente Deus levanta algo diferente, porque Deus escolhe pessoas. Deus escolhe pessoas com coração puro, com coração disposto. E Deus escolhe uma Débora, uma mulher que faz toda a diferença naquele momento, naquela situação, naquela história de Israel. Eu gostaria de ler alguns versículos, não muito, tá? Em nome de Jesus, porque nós já lemos a história. Nós temos muito que falar de Débora. Aprendemos como mãe Débora, a mãe de Israel. Mas hoje nós vamos falar sobre a combatente. Eu quero ler o versículo 1 ao 5
E depois vamos ler o versículo 9. E depois no capítulo 5, versículo 7. Amém? Encontraram? Amém. Antes de nós começarmos a ler, eu estava, esses dias assisti um programa na televisão. E o que é combater? Combater é lutar. E eu vi uma história verídica que me chamou a atenção. Um jovem africano, lá no sul, perto da Nigéria, não lembro bem a localidade agora, mas a sua população, aonde ele vivia, não tinha água, não tinha luz. Houve uma grande seca naquele momento, naquela região, e eles eram agricultores, e a fome chegou naquele lugar. E a luta, e a miséria. E ele queria estudar e não podia. As dificuldades eram muito grandes. Ele vivia em vilarejos longe, não tinha água, não tinha luz. E esse menino, como Deus usa um valente, um combatente de verdade, esse jovem começou a ir na biblioteca e começou a ler. Começou a ler livros que falavam sobre como construir catavento. Ele viu aquele livro científico até que vinha dos Estados Unidos, que ninguém gostaria de ler, né? Aqueles livros de pesquisas, aqueles livros. E ele começou a ler aquilo e teve uma ideia. Eu posso fazer isso. Eu vou fazer isso. E ele começou a estudar sobre isso, porque era a energia eólica, né? Que produz a luz, que produz a água. E ele começou a estudar. E ele constrói o catavento. Do que? Não tinha nada. De madeira velha. E ele faz o catavento com roda de bicicleta. E parecia na televisão como era o catavento. Parecia uma coisa de criança. E ele fez aquilo. Como produzir energia por baixo das submersas. Ele estudou tudo e fez tudo sozinho. Um gênio, porque Deus coloca sabedoria. Deus dá sabedoria ao combatente, ao simples, ao guerreiro. Esse jovem tinha um espírito de guerreiro. E ele construiu aquilo. E olha, Deus é maravilhoso, né? Ele conseguiu, com aquele catavento que você olhar parece uma coisa tão esquisita. Não tinha nada a ver. Tudo feito de peças velhas, paus, assim, tudo velho. Mas sabe, ele conseguiu produzir energia para a sua casa, para o seu vilarejo. Hoje, esse jovem mora nos Estados Unidos, dá palestras, é um jovem abençoado, estuda nos Estados Unidos, viajou para o mundo todo. Você acredita nisso? Deus faz. Este é um guerreiro. E o repórter perguntou: por que você volta aqui na sua terra? Eu volto sempre, porque eu ainda vou terminar o meu estudo e vou dar luz para todo mundo aqui, para toda a comunidade. Eu vou trabalhar, eu vou estudar para poder dar luz e água para toda a minha comunidade. Esse menino mostra para nós que no meio da luta, no meio da impossibilidade, quando o homem se levanta como um combatente, lutando contra a circunstância, lutando contra a impossibilidade de ter dinheiro, de ter luz, de ter água, ele se levantou. E hoje esse jovem mora lá nos Estados Unidos, é um abençoado, e ele estuda. Deus faz essas coisas. Deus pega do monturo e coloca como um príncipe, um guerreiro. Me chamou a atenção o que é verdadeiramente ser um combatente. Lutar pelas adversidades, lutar pela impossibilidade. Isso é ser um verdadeiro combatente. E Débora nos ensina isso. Amém? Ser uma verdadeira combatente. Lendo o texto agora. Porém, os filhos de Israel tornaram-se a fazer o que pareceu mal aos olhos do Senhor,
depois de falecer Eude. E vendeu-os o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. E Sísera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete Agoim. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. E habitava Débora das palmeiras de Débora, e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E no verso 9, e disse assim: então lhe disse a Baraque, verso 6, enviou e chamou Baraque, o filho de Abinoão, de Quedes e de Naphtali, e disse: porventura o Senhor Deus de Israel não lhe deu ordem, dizendo: vai, atraia a gente ao monte Tabor, toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? Atrairei a ti para o ribeiro de Quizon, e a Sísera, e o capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e darei na tua mão. Então disse-lhe Baraque: se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. E disse ela: certamente irei contigo, porém não será tua honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Amém? Até aqui. Nós vamos ler. Débora mostra uma guerreira. Nós lemos aqui o tema: combatendo a combatente Débora. O que é ser um combatente? É aquele que está numa luta, numa guerra. Todos nós estamos sempre em combate. Dentro de nossa casa, combatendo dentro do mundo secular para trabalho, há uma luta constante, a qual nós temos que aprender a combater. Mas combater sozinho, muitas das vezes, nós vamos ser derrotados. Mas aquele que aprende a ser um combatente de Deus, tem a certeza da vitória. E Débora foi uma mulher escolhida para ser uma combatente do Senhor, de Deus, porque Deus assim a tinha levantado. O que nós necessitamos para ser um combatente? Nós sabemos que dentro do exército, um soldado, um combatente, ele nunca pode sair numa guerra se ele não se preparar. Ele vai no quartel e lá ele tem que ter o quê? Instruções. Ele tem que se preparar fisicamente. Ele tem testes. Ele tem disciplinas. Ele tem que aprender a lidar com as armas. Ele tem todo um tempo para que ele se torne um soldado. Ninguém pode ir à guerra sem antes estar preparado por ela, não é verdade? Quem já foi na guerra sabe o que eu estou falando. Quando um soldado, ele tem que aprender muito, disciplina, horário e muitos outros fatores que para quê? Para formar um verdadeiro soldado capaz de ir à guerra. E Débora foi uma mulher que aprendeu no quartel-general do Senhor a se tornar uma combatente. E nós vamos aprender com Débora. Nós vemos aqui que Débora tinha um lugar secreto na palmeira de Débora. Palmeira, lugar da onde Débora estava se preparando para se levantar, para se colocar, para
que Deus a usasse mais. Mas para sermos um combatente que o Senhor quer nos mostrar nessa tarde, nós vemos na Débora uma mulher extraordinária, não é verdade? Uma mulher notável pela sua atitude, pelo seu amor pela sua nação. Mas eu quero compartilhar somente três características, um perfil de uma combatente. Ela tem 3 perfis bem claros, porque eu não posso falar toda a história de Débora, porque tem muitos dias ainda que nós vamos ter na nossa campanha, né? Eu só vou falar 3 que podem nos ensinar, que quer nos ensinar, porque o Senhor quer nos ensinar a ser uma verdadeira combatente, a ter um perfil do qual o Senhor requer de cada um de nós, para que verdadeiramente nós sejamos combatentes do Senhor no mundo que nós estamos vivendo, na circunstância que você está vivendo, que cada um está vivendo. Débora é um exemplo para nós hoje, e nós vamos tirar algo que nós necessitamos para que nós possamos ser um combatente no reino de Deus. Débora, ela servia ao Senhor. Primeiro perfil de Débora que eu tiro dessa característica, que Débora tinha uma autodisciplina. Então, o perfil da autodisciplina de Débora. Débora, no verso 4, ela diz: na palmeira estava quem? Débora. Débora tinha o seu lugar, o seu espaço, aonde ela estava se preparando, ela se preparava, ela estava se fortalecendo, houve um fortalecimento. Ela se fortalecia em quem? Nela? Não, ela se fortalecia no Senhor. Em Efésios capítulo 6, verso 10, diz assim: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Débora, debaixo da palmeira, ela se fortalecia espiritualmente. Ela buscava, ela invocava o Deus vivo, o Deus de Israel, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que cuidava dela, o Deus de milagre. Débora não fazia obra por ela mesma, ela tinha o lugar secreto com Deus. Ela estava debaixo da palmeira, e lá ela tinha uma vida de oração, que ela orava, ela intercedia, ela clamava, ela suplicava, ela adquiria com isso intimidade com o seu Senhor. Ali ela ouvia a voz de Deus, ela tinha sabedoria de Deus para julgar as causas do seu povo. Ali ela recebia a graça do Senhor, o amor de Deus, para estar à frente de um povo em uma situação difícil. Ela sabia, ela conhecia a realidade do povo de Israel. Ela não vivia fora do contexto, ela vivia dentro do contexto da situação de miséria, na situação de escravidão, na situação de pobreza que aquela nação estava. Que diz o texto que aquele rei, o exército daquele rei, julgava aquele povo violentamente. Então não era uma escravidão passiva, era violentamente, com uma opressão. O inimigo quer nos oprimir, o inimigo quer que nós sejamos amarrados, presos, a quando o Senhor quer nos libertar. Como Débora nos ensina a autodisciplina de estar na presença do Senhor. Há um momento de estarmos debaixo da palmeira, é lá que você recebe força, é na intimidade com Deus que você recebe
força, é na força do Senhor, é no poder do Senhor. E só adquirimos poder como? Buscando a face do Deus Altíssimo, buscando a face do Senhor. Assim nós vencemos todas as dificuldades. Quando eu dobro um joelho e rogo ao Deus Todo-Poderoso pelos meus filhos, pela minha casa, pela minha família, Deus move a sua mão. Aleluia. E Débora nos ensina que ela orava, ela clamava, enquanto o povo estava afastado, o povo estava sofrendo, ela estava orando, ela estava invocando, ela estava pedindo que o Senhor libertasse daquele jugo. Necessitamos de uma autodisciplina na nossa vida. Nós não podemos viver uma vida alienada, vivendo uma vida dependente dos outros. Você e eu não fomos chamados para ser somente ouvinte, nós fomos chamados para sermos combatentes no reino de Deus. Deus não conta com aqueles que ficam no fim da fila. Deus conta com aquele que está disposto a mudar os seus costumes, a quebrar os seus paradigmas, a colocar em primeiro lugar o reino de Deus, a buscar primeiro a face de Deus, a se levantar como Débora. Mas antes de se levantar, temos que estar preparados, temos que orar e buscar a face do Senhor. Muitas das vezes nós fazemos compromisso com Deus. Aí eu vou entrar na campanha Débora, chega no segundo dia, eu não venho mais. Isso não é um combatente. O combatente permanece firme. Nós vemos no exército, quando um soldado vai no exército, ele pode morrer, ele morre pela sua pátria, mas ele não se dobra. Ele honra a sua pátria, ele honra o nome do seu país. Temos nós honrado com a nossa vida o nosso Deus, o exército que Deus conta comigo, contigo. Se revista do poder de Deus. Ele quer derramar poder na minha vida, para sejamos combatentes, a qual Ele possa usar neste mundo de hoje. O Senhor está com pressa. Mas além de oração, ela tinha a palavra, ela conhecia a história, ela tinha intimidade com a palavra de Deus. É a palavra que é a espada do Espírito, para nós crescermos na presença do Senhor. Muitos vêm na segunda-feira, muitos só vêm uma vez por mês à igreja e querem ser combatentes do Senhor. Nós temos que ter mais uma disciplina de buscar ao Senhor. Buscar, porque aqui na casa do Senhor é o quartel de general, que eu aprendo a palavra do Senhor para usá-la lá fora, para me capacitar aqui para servir lá fora. E muitos estão desapercebidos a isso, estão pensando em sua própria situação, estão pensando em si mesma. Mas o Senhor nos chama, amado. É o momento de se preparar, é aqui o lugar de preparar-se como combatente do Senhor. Vir à igreja uma vez por mês, vou só na ceia, tá bom demais. Tá brincando com Deus, tá dando lugar ao diabo, porque o diabo gosta disso mesmo. Sabe que o inimigo fala? É desse que eu gosto. Sabe por quê? Porque na primeira coisinha ele dá o primeiro laço e derruba, e depois não sabe que não sofre, porque não sabe que não vence, porque não conquista, porque não é um soldado de elite. Por quê? Porque vive uma vida não como soldado, pensando que Deus tem obrigação de responder, pensando que Deus é bom, então eu levo a minha vida do jeito que eu quero. Enganoso o coração do homem, enganoso. Débora tinha um coração sincero, um coração que não brincava com Deus. Hoje nós estamos no tempo da graça. Nós precisamos de uma grande chuva nesse mundo, de homens como Débora, de homens como João Batista, de homens como Gideão. Deus vai levantar. Aleluia. O Espírito de Deus levanta, porque Deus tem pressa de homens e mulheres como Débora, que não se acomodam com a vida que está levando, que não diz: ah, tudo bem, eu estou
reino de Deus. Além de Débora ser uma pessoa, ela tinha disciplina também. Uma mulher que queria se consagrar em jejum, em oração, em consagração. Débora exercia debaixo da palmeira o seu ministério. O seu ministério como esposa, o seu ministério como profeta, porque Deus não dá dom, não chama para ser uma profeta, principalmente naquela época, se Débora não tivesse um coração sensível, um coração ligado ao Pai. Deus não dá ministério para quem não quer levar a sério. Não pode, não faz parte da natureza. Deus dá os dons dos ministérios àquele que está disposto, está entregue na presença do Senhor. A segunda característica de Débora, o segundo perfil, que Débora era altruísta. Ela não estava pensando em si mesma. Ela estava pensando em quem? No seu povo. Muitas das vezes nós somos egoístas. Pensamos só em nós mesmos. Pensamos nas nossas bênçãos, no meu problema, na oração do meu filho, para minha casa, para minha vida, e não olhamos para fora. E nós temos que ter um coração, um perfil de altruísmo. Como ela diz, desperta, Débora, levanta, Débora. Eu me levantei como mãe em Israel. Ela tinha um coração de mãe, um coração altruísta que se dava àquele povo. Para ela, a vida dela é ver, a prioridade da vida dela é ver aquele povo liberto. Porque ela ouvia todos os dias, todas as lutas de cada família, situações, problemas, porque ela era uma juíza. Ela sabia de tudo o que acontecia, de todas as dificuldades que aquele povo estava passando. Por isso o coração dela era um coração de mãe, que dá tudo para o seu filho, que faz de tudo. E o que ela fazia? Ela deu o seu tempo para Deus. Ela servia o seu povo. Que não seria uma tarefa fácil ser juíza, ser profeta, principalmente como uma mulher naquela época. Mas quem estava com ela? O Senhor estava com ela. E nós precisamos ser mais altruísta, nos preocupar mais com o próximo, nos preocupar, amar mais o nosso irmão, ajudar os outros, porque nós podemos ajudar aquele que está caindo em oração. Nós estamos na segunda-feira, voltamos a uma campanha que estávamos fazendo. Ficamos 9 semanas orando. E o Espírito Santo tocou no meu coração. Volta à campanha. Porque ainda nós não vimos todas se cumprirem, ou não vimos cumprir todas. Então nós estamos orando novamente por aqueles pedidos. Nós levamos para casa e oramos para a igreja, para os missionários, para as campanhas que vão vir este ano, para a CIB, para os novos convertidos, para aqueles que se afastaram, para aqueles que estão desanimados. Oramos por vários departamentos da igreja, do país, para as nações, e vamos continuar orando, porque nós queremos ver a mão de Deus operando, amém? E o Espírito Santo tocou no meu coração, para que nós continuássemos, porque nós vamos nos levantar como um guerreiro, não vamos, Senhor, abaixar a guarda, não vamos ser um derrotado, porque o Senhor te chama a cada um de nós para sermos vitoriosos, um combatente vitorioso, usando as armas que nós temos. Você tem a arma mais poderosa, que é a oração. O Espírito de Deus habita em você. Nós somos o povo mais abençoado, porque Jesus Cristo já pagou o preço pela nossa redenção. A graça do Senhor envolve a todos nós hoje. Temos o poder do Espírito Santo neste lugar, para tocar o nosso coração, para nos capacitar. Temos liberdade para pregar o Evangelho, para orarmos, para buscarmos a face do Deus Altíssimo. Obrigado, Deus. Vamos nos dar mais. Obrigado por essa oração. Vamos parar de ser egoísta. Vamos ter um espírito altruísta como de Débora.
seus dias, que dê o seu tempo, a sua saúde, fazendo, servindo, amando, invocando, chorando na presença do Senhor, para que a vitória viesse. Outra perfil que Débora era uma mulher convicta. Ela tinha uma convicção, uma confiança em Deus. Porque ela era uma profeta. Ela ouvia e sabia e discernia a voz do Senhor. Ela tinha confiança nesse Deus, que quando esse Deus falava, Ele cumpria. E quando ela envia a palavra para Baraque, ela tinha certeza da vitória. Ela não estava achando que ia acontecer. Ela já tinha certeza. Ela tinha convicção, confiança. Em quem temos nós depositado confiança? A palavra de Deus que nós devemos confiar no Senhor. Não no homem, não no braço do homem, mas devemos confiar no Senhor. Porque se nós confiarmos no Senhor, Ele vai à nossa frente. Se Deus falou, se Deus te deu uma promessa, confia nessa promessa. Creia. Não deixe que o inimigo tire a bênção da tua vida. E muitas das vezes os irmãos, está demorando muito de vir a promessa. Será que Deus esqueceu-se de mim? Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu de mim. Deus não se esquece. Ele tem uma mente. Ele tem uma mente que não é eterna. Ele é eterno. Ele nunca nos esquece. Nós se esquecemos. Porque nós temos uma mente limitada. O Senhor não tem. O Senhor é ilimitado na sua grandeza, no seu poder. Vamos aprender a confiar. Ela recebeu a palavra do Senhor. Mas ela não ficou somente só recebeu a palavra. Ela comunicou a palavra. Ela recebeu aquela palavra de Deus porque ela chegou ao coração no tempo certo, na hora certa, nem antes nem depois. Já se passavam 20 anos de escravidão. Não era fácil, né? 20 anos. Mas na hora certa, ela vai ao encontro do capitão do exército de Israel, que era Baraque. E diz a Baraque uma palavra. E enviou e chamou Baraque, filho de Abinoam. E disse: vai, atrai a gente ao Monte Tabor. É uma ordem. Ele disse: Deus de Israel não te deu ordem dizendo? É uma ordem, vai. Ela sabia que a estratégia de Deus era garantida. Ela fala com convicção aquilo que ela estava falando. Ela fala com convicção para Baraque que a vitória era certa. Que algo que ela não compreendia. Porque o exército do rei Jabim tinha 900 carros, um poderoso exército de armas, muitos homens. E Israel era pequenino, não tinha o equipamento, não tinha carro. Parece uma coisa anormal, mas é aí que o sobrenatural de Deus acontece. Quando a capacidade do homem vai até um ponto, mas a mão de Deus opera um milagre que nós não compreendemos. O povo, o exército de Jabim metia medo ao povo. Baraque teve receio de ir sozinho. Nós não sabemos o que aconteceu com Baraque, mas sabemos que Baraque sabia com quem ele ia lutar. Eles conheciam quanto aquele povo era mau, quanto aquele povo era violento. Ele conhecia. E ele ouve a palavra da profeta. Ela tinha uma palavra de autoridade dada por Deus. E ele diz, e ele responde a Débora: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei.
Ali ele quer testar que a presença de Deus, Débora fosse a presença de Deus juntamente com ele. Ele queria que Débora fosse. Débora, ela tinha que estar bem fisicamente, ela tinha que estar bem mentalmente e tinha que estar bem espiritualmente. Um verdadeiro combatente tem que estar em todas essas áreas bem saudável. Débora não pensou duas vezes. Débora não pôs a sua honra em primeiro lugar. Ela disse para Baraque: olha, Baraque, eu vou contigo, mas não é você que vai ter a honra. Vai ser uma mulher que vai matar Cícera. É na mão de uma mulher que o Senhor vai entregar Cícera. Mas ela não vacilou. Não, ela podia dizer: não, eu estou cansada, eu fico aqui orando e você sobe. Ela podia ter dito isso. Mas não. Débora estava pronta a se levantar. Será que estamos prontos a ouvir o Senhor dizer: levanta-te, vai? Ou achamos: não, deixa, eu fico, manda o pastor ir, eu não posso, manda alguém ir. Débora não ficou com medo. Nós não sabemos a idade de Débora, mas Débora era uma mulher forte, porque ela subiu o monte junto com o exército. Ela estava bem, ela tinha saúde, a graça do Senhor estava sobre ela. E ela se levanta e sobe com o exército de Deus. Essa disposição de Débora, essa disponibilidade de ouvir e obedecer. Deus está disposto, Deus está sempre pronto a nos levantar. Ele quer levantar um povo, um exército, com o coração de Débora, disposto a ir à guerra, não ficar de longe. Você que até quer ser um combatente, disposto a ouvir Deus falando com você: levanta-te, é hora de se levantar. Você já tem as armas. O que você tem feito que eu tenho te dado? Eu tenho te dado dons, eu tenho te dado graça, eu tenho te capacitado. Levanta-te, vai, sobe ao monte. Será que você tem subido ao monte ou tem ficado só à margem do monte? A expectativa que alguém faça. Conheça Deus a cada dia na intimidade. Débora subiu no Monte Tabor. E no dia certo, Deus falou para que Débora fala para Baraque: desce do monte, lá no vale de Quizon, e lá o Senhor te dará a vitória. E Baraque desceu com o seu exército, e grande foi a vitória. Nós paramos por aqui, porque ainda continua. Grande foi a vitória. Aleluia. Grande foi a vitória. Não somente compartilhar, mas ela sobe ao monte. Ela recebe uma direção de Deus. Nós temos ouvido Deus falar de diversas maneiras. Deus tem falado. Deus tem nos despertado. Levanta, Débora. Eu preciso me levantar. Tu precisas se levantar. Nós precisamos nos levantar como Débora. Porque o Senhor está chamando os combatentes dos últimos dias. Porque nós temos um grande povo lá fora que precisa ouvir a mensagem, que precisa que nós oramos, que nós possamos orar, jejuar, clamar, invocar o nome do Senhor. Que a glória do Senhor possa manifestar na sua vida. Amém. Nós precisamos do perfil de Débora em nossa vida, para fazermos a diferença nessa nação, para que o Espírito de Deus se agrade na nossa vida. Débora, depois que ela venceu toda a guerra, Débora, ela compôs um cântico, ela louvou ao Senhor, porque ela tinha um coração agradecido, porque ela pôde honrar ao Senhor, porque ela viu que não foi a mão do homem, foi a mão de Deus. Ela e Baraque saíram cantando e louvando a Deus no capítulo 5. E compôs uma música ao Senhor. Débora nos ensina que nós precisamos aprender no quartel-general da autodisciplina. O Senhor conta com homens
que estão dispostos a mudar, a querer mais de Deus, a buscar mais ao Senhor. Quando nós vemos o João Batista foi um homem escolhido por Deus, filho da velhice de Zacarias e Isabel. Seus pais não viveram muito tempo. E João Batista, logo que seus pais faleceram, ele foi para o deserto. Lá no deserto, ele aprendeu. Lá no deserto, ele aprendeu a conviver com as tempestades, com as diversidades do deserto. Ele vivia na caverna, ele se vestia com roupa simples, ele comia gafanhotos, mel silvestre. A alimentação dele era tão simples. Ele esperava o tempo certo, ele sabia que Deus tinha uma promessa na vida dele. Ele tinha certeza que no momento certo ele se levantaria, no momento certo Deus usaria a vida dele. Mas foi anos de preparação. Não foi uma preparação fácil. Estar no deserto não era algo fácil. Era melhor estar na casa do rei. Era melhor estar na bonança, não é verdade? Mas Deus faz contrapõe o que é natural para nos ensinar. Que Deus levanta homem como João Batista. Deus levanta mulheres como Débora. Em meio de crise, em meio de pressão. Nós sabemos que a pregação de João Batista era arrependimento. Ele não falava uma mensagem assim, muito amorosa, que todo mundo gostaria de ver. Ele contrapunha o pecado e dizia que havia necessidade de arrependimento. Ele confrontava o próprio rei e a vida de pecado do rei, porque ele tinha a autoridade do Senhor, porque ele já estava como um combatente na hora da guerra. O Senhor quer levantar eu e você como Débora, disposto a ter um quartel-general, buscar a face do Senhor. Enquanto todo mundo corre por todos os lados, aprenda a estar debaixo da palmeira da sua casa, na sua intimidade com Deus, orando e clamando. É ali que começa a sua vitória. Você quer ver milagres acontecer? É conhecer e prosseguir a conhecer o Senhor. É você e o seu Senhor. Deus conta comigo, conta com cada um de nós. A igreja é o exército. E o Senhor não quer que nenhum de nós sejamos um combatente derrotado. O Senhor quer que cada um de nós sejamos um combatente mais que vencedor, porque fomos chamados para ser mais que vencedor. Vencer a nossa luta interior. Há uma luta. Você está sentindo um peso da opressão na sua vida? Há uma prisão? Há uma escravidão? Seja ela uma tendência, seja ela um medo, seja ela solidão, é uma prisão. O Senhor quer te levantar nesta noite. Pode ser que a sua luta não seja interior, a sua luta seja a sua mente também. Seja a mente que vagueia muito, que tem pensamentos terríveis, que também pode ser pensamento de tristeza, pensamento que traz para você que você não consegue chegar na presença do Senhor, você não consegue perdoar, você não consegue amar o seu irmão. Isso é uma prisão. Muitas das vezes é a nossa carne que fala mais alto. Eu não consigo vencer aquela área da minha vida. Eu preciso me levantar como Débora. Eu preciso mudar. O Senhor está te chamando nessa tarde. Débora, levanta-te. Se você pode dizer, eu me levantei. Débora diz, eu me levantei. Você pode dizer, eu me levanto, Senhor, contra todos, contra toda situação que eu não consigo mudar, mas eu sei que o Senhor pode. O Senhor quer me libertar de toda a escravidão, porque eu não quero viver debaixo de nenhum jugo.
Senhor está chamando um exército de santos, escolhidos de Deus, capacitado por Deus. Para quê? Para fazer a diferença no mundo que nós estamos vivendo, no mundo sem esperança. Nós estamos vivendo num dia de crise. Isso não é motivo para murmuração. Isso é motivo, sim, para chegarmos mais a Deus. Aquele que se chegar mais a Deus nesses dias, verá a glória de Deus. Mas muitos, nos dias de prova, se afastam de Deus, murmuram contra Deus, apontam o dedo para Deus. Coitados, né? Miseráveis homens, pobres que somos. Nós temos que, nesse momento de luta, não abaixar os nossos braços, não abaixar a guarda, mas continuarmos combatentes, fiéis a um Deus que tem um projeto na tua vida, no reino dele, para que você seja usado, para que você seja um instrumento, para que você leve vidas ao conhecimento da verdade, para que lá no mundo secular o Senhor brilhe a sua luz através do teu testemunho e você possa ser abençoado, próspero. Você tem a porta aberta. Daniel estava lá em Babilônia. Por que Daniel foi honrado? Nem todos os judeus que foram para Babilônia tiveram as mesmas honras, não é verdade? Mas Daniel era um homem que tinha intimidade com Deus. Ele orava 3 vezes por dia. Aquele jovenzinho foi governador, homem que Deus usou. E mais do que nunca, hoje, aonde Deus está chamando Daniéis, Gideões, João Batista, Débora, tem tantos exemplos, para que hoje nós possamos sair do nosso comodismo, da nossa religiosidade, e não aceitar mais ser somente um espectador, um ouvinte, mas fazer parte de um exército. Um exército que não tem derrota, que não há derrota para o exército de Deus. O nosso Deus não conhece derrota. Em todas as batalhas, se você ler na palavra de Deus, o Senhor ganhou. Todas. O povo de Deus, Israel, só perdeu a batalha quando tinha pecado, quando o homem falha. Mas o nosso Deus não falha. Por isso vamos nos levantar neste momento, em nome de Jesus.